Boa tarde a todos. Continuando com o nosso assunto trigonometria, vou apresentar agora as respostas das questões apresentadas a vocês na aula anterior. Período, amplitude, deslocamento vertical, frequência e fase. Estas são as respostas das questões. Determine os valores do período, da amplitude, do deslocamento vertical, frequência e fase de cada uma das funções abaixo. Para servir de orientação, de base, eu coloquei aqui de forma geral uma função f de x igual a mais b vezes o seno de cx mais d. Relembrando que o a representa o deslocamento vertical, o b representa o valor da amplitude, o C é o valor que será utilizado no cálculo do período e D é a fase, representa a fase. Portanto, nesta primeira função, nós temos f de x igual a seno de 3x. Aqui não há nenhum valor sendo somado à função seno de 3x. Portanto, o deslocamento vertical é igual a zero. Não há nenhum número explícito multiplicando a função seno. Portanto, fica implícito que este valor é igual a 1. Portanto, amplitude igual a 1. No argumento da função seno, que é 3x, nós vemos que o C é igual a 3. Então, o período será 2π, sempre será 2π, dividido pelo número que está ao lado do x, coeficiente de x, 2π sobre 3. A frequência é inversa do período, então invertemos o período, que é 2π sobre 3, para 3π sobre, 3 sobre 2π. Portanto, esta é a frequência. E o D, que é somado ao 3x, não existe aqui. Portanto, a fase é igual a zero. Na função f de x igual a 4 mais seno de 2x, aqui nós temos o valor 4 somado à função seno. Portanto, isso significa que 4 é o deslocamento vertical. Não existe nenhum número multiplicando a função seno. Fica implícito, portanto, que a amplitude é igual a 1. O argumento da função seno é 2x, então este 2 será utilizado no cálculo do período. Então, ficará 2π sobre 2. Eliminando o 2, resta o período igual a π. A frequência é a inversa do período, então 1 sobre π. Não há nenhuma soma aqui dentro dos parênteses. Então, significa que zero é a fase. Na função f de x igual a menos 2 menos 3 vezes seno de 3x, nós temos que menos 2 é o deslocamento vertical. O menos 2 significa que foi deslocada a função para baixo. O número que está multiplicando a função seno é 3, a amplitude é igual a 3. Aqui, o sinal não é considerado para a amplitude, já que a amplitude é uma medida de comprimento. Não existe medida de comprimento negativo. Então, apenas 3 é a resposta. O argumento da função seno é 3x. Este 3 será usado para o cálculo do período. T igual a 2π sobre 3. A fase é a inversa do período. Então, a frequência é a inversa do período. Então, temos frequência f igual a 3 sobre 2π. E dentro dos parênteses não existe nenhuma soma ao 3x, portanto, a fase é igual a zero. Na função f de x igual a seno de x mais π sobre 4, nós temos o período igual a 2π. Não há nenhum número aqui no x ao lado do x. Então, fica subentendido que é 1.
Então, temos 2π dividido por 1 é igual a 2π. A frequência é a inversa do período, então nós temos 1 sobre 2π. A amplitude, que é o número que multiplica a função seno, está implícito aqui, que é 1, já que não existe, por exemplo, 2 vezes seno de x, ou 4 vezes seno de x, e assim por diante. Então, amplitude igual a 1. Quanto ao deslocamento vertical, ele é 0. Por quê? Porque não existe nenhuma parcela sendo somada a esta função. Então, o deslocamento vertical é 0. Agora, nós temos dentro do parêntese uma adição, uma soma. E esta parcela aqui que está sendo somada ao x é a fase, π sobre 4. Na função f de x igual a 3 mais 4 seno de 2x mais 3, nós temos 3. 3 é o deslocamento vertical. 4 é o valor que multiplica a função seno, é, portanto, a amplitude. O 2 é o valor utilizado, que é o coeficiente do argumento x. O 2 é utilizado no cálculo do período, que é sempre 2π dividido por o número que estiver aqui. Então, 2 dividido por 2 é 1, resta π. A frequência é a inversa do período, então 1 sobre π. E dentro dos parênteses, nós temos agora uma adição. Então, π sobre 3 é a fase. Então, nós temos as respostas das questões que foram apresentadas para vocês na aula passada. Dessa forma, com relação às questões referentes sobre amplitude, deslocamento vertical, frequência, período e fase, para a função seno, as questões estão resolvidas. Tenham todos uma boa tarde, um bom final de semana e até a próxima aula.